Oi, meu nome é Ana. Oi, meu nome é William. Oi, meu nome é Júlia. O meu é Mariana. E o meu é Giovana. E nós vamos falar sobre Socialismo. You know what she told me? My mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I counted people out of bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good. O socialismo é uma doutrina política econômica que surgiu no final do século XVIII e se caracteriza pela ideia de transformação da sociedade através da distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, diminuindo a distância entre ricos e pobres. O sistema socialista é o oposto do capitalismo, cujo o sistema se baseia na propriedade privada dos meios de produção e no mercado liberal, concentrando a riqueza em poucos. Ele sugeriu uma reforma gradual da sociedade capitalista, demarcando-se do comunismo, que era mais radical e defendia o fim do sistema capitalista e queda da burguesia através de uma revolução armada. Algumas características do socialismo são a socialização do meio da produção, ou seja, todas as formas produtivas, como fazendas, empresas, indústrias, entre outros, passam a pertencer à sociedade e são controlados pelo Estado, não apenas a uma pequena parte da sociedade, a minoria. Não existem classes, ou seja, existe apenas a classe trabalhadora e todos têm o mesmo rendimento e oportunidades. Economia planificada. Corresponde a todo o controle dos setores econômicos dirigidos pelo Estado, determinando os preços, os estoques, os salários, regulando o mercado como um todo. Atualmente, os países socialistas são Cuba, China, Coreia do Norte, Laos e Vietnã. Existem algumas correntes do socialismo. Podemos citar socialismo democrático, comunismo, socialismo utópico. E também, para isso, existem muitos pensadores. Podemos citar Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim, entre outros. Eu vou falar sobre o Marx e o que ele achava sobre o socialismo. Ele era um dos principais filósofos do movimento e afirmava que para que ocorrer o socialismo tinha que haver luta de classes, reforma social e ainda revolução do proletariado. E ele não gostava de nenhuma propriedade privada. Ele era um idealizador do comunismo. Ele acreditava que esse modo de produção era fundamental para a sociedade e que o socialismo seria historicamente inevitável por causa de suas transformações na sociedade. Ele apresentou uma série de reflexões aplaudíveis para que a vida se tornasse muito comunista. O comunismo e o socialismo são duas etapas sucessivas no desenvolvimento da sociedade humana, ocorrendo uma série de coisas, como a abolição da propriedade, a luta de classe, a instalação de um novo estado mais forte ainda, a privacidade. O comunismo e o socialismo são duas etapas sucessivas no desenvolvimento da sociedade. Ou seja, o socialismo ele é caracterizado pela abolição da privacidade, a diminuição da desigualdade social, a instalação de um Estado ainda mais forte. Todos os bens e as propriedades privadas eram repartidas iguais para toda a população, para que não haja uma desigualdade. O Marx ele se distanciou muito do socialismo utópico, visto que, de acordo com essa corrente, a fórmula para alcançar a igualdade social não era discutida. Ele classificava os métodos dos utópicos de burgueses, porque eles se baseavam nas transformações súbitas nas consciências dos indivíduos de cada classe. Já o socialismo científico era uma base de análise crítica e do capitalismo. Vou falar um pouquinho sobre o Marx. Ele define os seguintes modos de produção de dominantes. Bom, o primeiro é o comunismo primitivo, o segundo é o feudalismo na Idade Média e também o capitalismo na Idade Moderna. E para finalizar, o escravismo na Antiguidade. Bom, e de acordo com Marx, ele diz que caberia uma classe social a partir, para a luta de classes, para ter um caráter mais revolucionário nessa época. O Marx ele foi o criador de uma doutrina social, que serviu para a base da construção dos estados socialistas durante o século XX, como a China, Cuba, Coreia do Norte, Camboja e entre outros. Florestan Fernandes é o fundador da Sociologia Crítica no Brasil.
Toda sua produção intelectual está impregnada em um estilo de reflexão que questiona a realidade social e o pensamento. As suas contribuições sobre as relações raciais entre negros e brancos, por exemplo, estão atravessadas pelo empenho de interrogar a dinâmica da realidade social, desvendar as tendências dela e, ao mesmo tempo, discutir as interpretações prevalecentes. No mesmo sentido, as duas reflexões sobre os problemas da indução da sociologia avaliam cada uma e todas as teorias, os métodos e as técnicas de pesquisa e de explicação, da mesma maneira que oferecem as novas contribuições para o conhecimento das condições lógicas e históricas de reconstrução da realidade. Essa perspectiva está presente nas monografias e ensaios sobre os problemas indígenas, a escravatura e a abolição, a educação e a sociedade, o folclore e a cultura e a Revolução Burguesa, entre outros temas da história brasileira e latino-americana. A reflexão de Florestan Fernandes sobre os fundamentos lógicos e históricos da explicação sociológica, ele constrói nela a partir das 3 matrizes clássicas do pensamento sociológico: o método funcionalista ou objetivo sistematizado por Durkheim, o compreensivo formulado por Weber e o dialético criado por Marx. Elas sintetizam muito mais do que havia pesquisado e pensado, e até então elas estabelecem os paradigmas ou estilos de pensar da realidade social que exercem influências marcantes em todo o pensamento sociológico no século XX. Eu vou falar de socialismo para Durkheim. O socialismo para Durkheim ele teria sido criado como uma forma de resposta aos problemas de coesão social e aos graves conflitos entre trabalhadores e os seus patrões. Era, portanto, uma ideia ou uma doutrina moral, e não um sistema social, e nem uma forma de fugir dos problemas econômicos da época. Foi nesse sentido que ele o analisou, reconhecendo-lhe qualidades essenciais. Para o mestre francês, antes de ser um sistema econômico ou político, o socialismo apresentava-se essencialmente como uma questão de reforma moral. Ele dizia que não era uma ciência, uma sociologia em miniatura, contrapondo-se à ideia de socialismo científico de Marx e Engels. Era um fato social e devia ser estudado como outro qualquer, sem preconceitos e tendo sim um método sociológico. Ele concordava com Marx em 2 pontos. As condições eram de fato ruins e o socialismo era uma possível resposta a elas. Durkheim afirmava que o socialismo tem como principal objetivo a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Eu vou falar sobre o socialismo para Weber. Para Weber, o sistema socialista não seria consequência inevitável do capitalismo, tal qual afirma Marx. Isso porque sua sociologia não estabeleceu como ponto de partida a luta de classes, conforme definiu Marx. Não obstante, embora discordasse de Marx em muitos pontos, Weber reconheceu que o conflito entre trabalhadores e patrões alimentava as ideologias e os partidos políticos, em especial o Partido Social Democrata Alemão. A discussão de Weber sobre o socialismo está presente em seu clássico livro Economia e Sociedade, mas está sintetizada também em uma conferência que ele realizou em 1918 para um círculo de oficiais do exército austríaco. Weber apresentou o socialismo do ponto de vista da economia e do controle de produção pelos funcionários. Ele contrapôs a anarquia de produção ao controle e à planificação, em que o Estado participasse dos lucros e das decisões. Weber apresentava a função do Estado no socialismo como próxima àquela que já desempenhava em relação às empresas públicas e sistemas capitalistas, um sistema burocrático, mas preocupado com a rentabilidade. Dizia que, por isso, a social-democracia alemã teria recusado a intervenção governamental na economia. Um governo socialista planificando a economia, resumiu ele, que resultaria em apenas uma burocratização. Ao final de sua conferência, Weber fez comentários sobre o Manifesto Comunista de Marx. Primeiro, ele contestou a tese de que a concorrência entre os empresários bloquearia o desenvolvimento. Para exemplificar, lembrou dos cartéis, que então se formavam, amenizando os conflitos e a concorrência entre os empresários individuais. Em seguida, ele contestou a tese da uniformização da classe operária.
mostrando o surgimento de uma nova categoria de funcionários na empresa, justamente aqueles técnicos diplomados, que, por exemplo, nas escolas do comércio. Mas finalmente ele reconheceu que os operários serão sempre socialistas num sentido ou em outro.